Eu acho que uma das formas interessantes da gente conhecer uma instituição é olhar para a sua fundação, né? Para o seu momento de origem, para a sua criação. No caso do PPCIS, ele foi criado em 94, sob a coordenação do Walter Sinder. Walter é substituído pela Patrícia Birman, né? E a Patrícia Birman é sucedida pelo Luiz Eduardo Soares, que tinha uma tarefa, né? Ele assume a coordenação do PPCIS com a tarefa de criar o doutorado, né? Naquela altura, final de 97, início de 98, nós já tínhamos algumas dissertações defendidas, a gente já tinha um corpo docente bastante sólido, equilibrado, e o Luiz Eduardo, então, assume a coordenação, já tendo recebido acenos tanto internos da UERJ, que nós teríamos apoio para a construção do doutorado, quanto externos também, né, das agências de avaliação e tal, que a gente tinha todas as condições necessárias para a criação do doutorado, e o Luiz Eduardo assume a coordenação do PPCIS com essa tarefa. Então, logo no início de 98, o Luiz Eduardo faz algumas reuniões, né, algumas reuniões de grupos separadamente, umas 2 reuniões do colegiado como um todo, e a partir dessas reuniões ele produz um texto que seria a primeira versão da proposta de criação do doutorado, do PPCIS, né? O Luiz Eduardo compartilha esse documento conosco, e eu lembro que quando eu li eu fiquei muito encantado mesmo. Eu fiquei assim, putz, que sorte que eu dei, é disso que eu quero participar, né? De uma iniciativa dessa que eu quero tomar parte, porque era um projeto, né? Tinha todos os requisitos, cumpria todas as exigências formais de um projeto de criação de um curso, mas não era somente isso, né? Além do formato do projeto, o documento tinha uma discussão epistemológica fortíssima, né? Uma discussão muito sofisticada sobre as fronteiras disciplinares, não somente no interior das ciências sociais, né, mas das humanidades de uma forma geral. Isso era uma coisa que o Luiz Eduardo estudava muito nessa época, outros de nós, eu inclusive, tínhamos muito interesse nesse debate, nessa discussão, e o Luiz Eduardo investiu muito, fez um trabalho muito, muito denso, muito forte, fazendo a discussão em que ele justamente problematizava uma tendência de naturalização e de reificação das fronteiras epistemológicas, das fronteiras disciplinares em ciências sociais. E ele fazia isso, um terceiro aspecto desse documento, num tom muito legal, que me parecia muito interessante, porque era um tom muito combativo, né? O texto flertava com um tom meio panfletário, no melhor sentido que o termo pode ter, né? Era um texto de combate. Era um texto de combate teórico, conceitual e, principalmente, um texto de combate epistemológico, problematizando, né, a forma como as ciências sociais são desenhadas e configuradas nos programas clássicos, nos programas tradicionais de pós-graduação aqui no Brasil. Ele compartilha esse documento para o colegiado como um todo, e a gente faz, então, uma reunião para discutir o texto, né, para fazer os ajustes finais, para encaminhar a proposta, né. E aí nós fizemos, era uma dessas salas que tinha esses mesões grandes e tal, e o Luiz Eduardo apresenta muito sumariamente o projeto, a proposta, todo mundo já tinha lido e tal. E estão lá, né, alguns pesquisadores já consagrados, alguns pesquisadores já bem postos no campo, reconhecidos e tal, e alguns jovens recém-doutores e tal, que também caracterizavam um certo equilíbrio também geracional do corpo docente naquele momento, né? Então, o Luiz Eduardo faz uma exposição inicial e abre para discussão. E aí, como é comum, os veteranos, né, os sêniores, tomam a palavra, e nesse caso, Alba Zalois pede a palavra. A Alba era indiscutivelmente uma das nossas pesquisadoras mais bem postas, né, no mercado acadêmico, no mercado intelectual, uma pesquisadora super reconhecida, respeitada e tal. E, além disso, a Alba tinha um aspecto da personalidade dela menos conhecido, que ela era muito irônica, ela era engraçada, né? Além de outros aspectos da personalidade dela, ela tinha esse traço que não é muito conhecido, né? Ela sabia ser engraçada, né? E aí ela pede a palavra e
pergunta para o Luiz Eduardo: Dado, você tem certeza que você quer que nosso projeto seja aprovado? Aí fica todo mundo assim assustado, né? Porque você viu o que você está dizendo do trabalho das pessoas que vão avaliar esse projeto? Você está abrindo várias frentes de combate com os seus avaliadores. Você se deu conta? Aí aquele susto inicial se transformou gradativamente num ambiente muito distensionado. Por quê? Porque a Alba, ela era também muito criteriosa, né? Ela pegou o documento e foi lendo os trechos. Eram justamente os trechos jacobinos do Luiz Eduardo, né? Os textos em que ele confrontava mais emocionalmente, radicalmente, mas também muito substantivamente, o modo como aqueles que iriam nos avaliar organizavam os seus próprios programas, né? E o Luiz Eduardo fazia isso em algumas passagens de forma muito virulenta. O que acontecia? Cada passagem que a Alba lia, a gente ria. E ele dizia: você tem certeza que eles vão aprovar isso, Luiz Eduardo? Ela chamava ele Dado, né? Você tem certeza, Dado, que você vai dizer isso para o fulano de tal? Você sabe o que o Beltrano, Dado, pensa sobre isso que você está dizendo aqui? E a gente ria. O Luiz Eduardo também é uma pessoa de muito bom humor, também ria, ele não ficou ofendido, ele não ficou machucado, né? Então, era uma reunião de trabalho, foi uma reunião de trabalho que acabou em gargalhadas, né? A gente riu muito graças a algo que não era uma coisa assim tão comum, não é? E aprovamos o projeto com modificações. O Luiz Eduardo fez as modificações, todas elas concernentes ao tom em que ele apresentava o projeto. Substantivamente, a discussão dele, tanto sobre as fronteiras disciplinares quanto sobre as fronteiras metodológicas de se trabalhar em ciências sociais, foram preservadas. Eu acho que era o grande barato desse projeto. E menos de um ano depois, a gente tinha a nossa primeira turma de doutorado. No programa original, na proposta original, a gente focava muito em áreas de atuação, né? Campos de atuação. Então, era uma definição mais aberta, eu diria, do que nós temos hoje, por exemplo, que são eixos temáticos em que nós acabamos consagrando PPCs em função das expertises e da capacidade de produção dos pesquisadores, do corpo docente, né? Eu lembro que, sobretudo no projeto de doutorado, nós tínhamos colegas de outros programas convidados como professores, como pesquisadores associados, visitantes, gente da área de psicanálise, da área de história, da área de filosofia. E a ideia era fazer um programa um espaço de interlocução, de diálogo das diferentes áreas disciplinares das ciências humanas, não somente das ciências sociais, e produção de trabalhos coletivos, né? Bom, de lá para cá, muita coisa eu acho que mudou na própria formatação das ciências sociais no Brasil, e não somente no nosso perfil, na nossa configuração, né? Uma coisa curiosa é que nós temos hoje um volume muito grande de programas de ciências sociais, de programas interdisciplinares em ciências sociais ou de transdisciplinares em ciências sociais, né? A gente tem um número razoável, mas, paradoxalmente, essa proposta, essa concepção de ciências sociais, na minha opinião, recuou, né? Eu diria que, no contexto atual, é uma concepção que, de certa forma, arrefeceu. Eu não diria que nós perdemos a batalha, que nós perdemos a briga, mas nós estamos numa espécie de recuo, né? Por uma série de fatores que têm a ver com a criação do mercado no campo e de uma lógica mais competitiva, num contexto de recursos muito escassos, as áreas disciplinares acabaram se reforçando como uma espécie de trincheira dos grupos de pesquisa, dos programas, sobretudo dos grupos de pesquisa mais consagrados, né? As áreas disciplinares, elas acabaram funcionando como uma espécie de trincheira a partir da qual os diferentes grupos conseguem se situar e atuar no, aspas, né, mercado
e na busca de recursos que são escassos, né? E isso eu acho que tem um efeito na nossa rotina, nas coisas que nós fazemos hoje no PPCIS. A gente continua com esse propósito de atuar interdisciplinarmente, mas eu acho que estimula menos e investe menos na discussão sobre a natureza do que é isso, um projeto interdisciplinar, na natureza do que seria um projeto transdisciplinar, né? A gente pensa, é como se a gente tivesse recuado naquela reflexividade epistemológica, naquela reflexividade teórico-conceitual sobre a natureza do nosso campo e das 1000 possibilidades de configuração do nosso campo. E, de certa forma, isso acaba se espelhando também nessa tendência de tornar frente de pesquisa em temas e eixos temáticos de pesquisa. Os PPCs hoje têm grupos de pesquisa reconhecidos internacionalmente em algumas áreas de trabalho, não é? E isso é uma adaptação, é da vida, é necessária, não é? Decorrente de um contexto que nos ultrapassa, né? Eu acho que é muito interessante perceber que internacionalmente essa aposta original continua sendo muito forte, não é? Nós conhecemos departamentos, institutos e programas de pós-graduação internacionais que radicalizaram até essa tendência que nós tínhamos, essa aposta que nós tínhamos. Nós, em função da nossa conjuntura e das nossas circunstâncias no Brasil, eu acho que demos estrategicamente, não sei se conscientemente, eu acho que não, mas de qualquer modo, estrategicamente, nós acabamos dando 1 ou 2 passos para trás no debate teórico, conceitual e epistemológico que nos animava quando o PPCIS foi desenhado. Curiosamente, num contexto em que o número de programas de ciências sociais é muito maior do que 30 anos atrás. Então, assim, a UERJ ela tem uma marca histórica muito forte, né, uma espécie de distribuição do trabalho das universidades no Rio de Janeiro, não é? Então, a UFRJ é uma universidade tradicional, a maior universidade federal do país. A UF é uma universidade que tradicionalmente atendeu ao interior, a demanda, né, do interior do estado e de estados adjacentes e tal. E a UERJ sempre foi reconhecida como universidade popular. A UERJ ela sempre foi reconhecida como a universidade da Baixada, a universidade da Zona Oeste, voltada para esse público, né, com muitos cursos noturnos, né? Então, de repente, essa universidade, que inclusive pejorativamente era muito chamada de escolão, começa a ampliar, né, e diversificar o seu repertório de oferta, né, e começa a querer ter o seu espaço na excelência acadêmica, na produção de ciência, na produção de saber científico e na criação de programas de pós-graduação. Isso começa lá pelos anos 80 e a criação do PPCIS está nesse pacote, nesse processo, que é um desafio extraordinário que a UERJ impôs a si própria a partir da metade dos anos 80, que era preservar essa identidade popular, incorporando a ela excelência acadêmica. Isso é muito diferente do que ocorreu mais recentemente em outras universidades, porque em outras universidades públicas, reconhecidas por sua excelência e tal, elas foram instadas a buscar mecanismos de incorporação, de ampliação de quadros, de ampliação de acesso, né? A UERJ não, o movimento da UERJ é um movimento muito singular, porque a UERJ já era uma universidade democrática, já era uma universidade com uma capacidade de absorção muito mais ampla, né? Ela era uma universidade popular, né? O desafio dela é, sem perder essa pegada, né, trazer excelência, né? E é muito interessante, e eu pessoalmente me sinto muito sortudo ver como isso aconteceu e ter tomado parte nesse processo, porque é um processo que está em curso. Ele não se concluiu, é uma coisa difícil, é cheio de idas e vindas, né? Mas o PPCIS tem um papel muito, muito importante nesse processo.